Prosseguindo no estudo de história de Israel, estamos estudando a diáspora, o momento em que Jerusalém acabou de ser destruída. Pois bem, resta ainda a fortaleza de Massada, porque no meio da revolta, quando eles viram que iriam perder para os romanos, eles conseguiram, um grupo de revoltosos conseguiu se esconder em Massada. E essa conquista dos romanos sobre a fortaleza de Massada, até hoje ele é contada assim como as grandes conquistas da história, porque eles vão estar no topo de uma montanha e Roma vai construir uma rampa, né, que dá para ser vista até hoje, vai construir uma rampa para poder chegar até as muralhas no topo da montanha e vão acabar conquistando. Então, se Flávio Joséfo já estava descrevendo que a situação dos judeus era difícil, era catastrófica, agora o restante que havia desses revoltosos serão conquistados. Então, o número 2.4 do material didático diz: os romanos conquistam Massada. Bom, se Jerusalém foi conquistada no ano 70, Massada ela vai ser cercada, mas só cairá 2 anos depois, no ano 72, ok? O comentário prossegue. O governo da Judéia ficou sob a responsabilidade de Flávio Silva. Este decide tomar a última fortaleza que estava nas mãos dos judeus, Massada. Massada era governada por Eleazar, chefe dos sicários. Bom, esses sicários, vocês lembram, é um grupo que o próprio Flávio Joséfo vem descrevendo ele como extremamente violento. Um grupo que começou a atacar até a população, dizendo que a população estava aceitando o governo romano, porque eles achavam que todo cidadão deveria pegar em arma contra o romano, que todo o povo de Israel deveria pegar em arma contra os romanos. Eles eram violentos, eram muito maus, mas, vamos dizer, o que passava na cabeça deles era: o povo de Deus está sendo destruído. O povo dos profetas, o povo que Deus falou para Moisés que seria cabeça e não cauda. Nesse momento da história do Novo Testamento, eles são cauda. E a religião da Babilônia está sobre o país que é cabeça, que é Roma. Ok? Bom, então, para o israelita que acreditava na profecia, era difícil entender isso. Mas eles, ao mesmo tempo, não viam que haviam matado o Messias. Bom, pelo menos esses aqui. Porque o que nós temos na história é que, nesse período, a divisão em Israel sobre acreditar que Jesus era ou não o Messias cresceu grandemente. Por quê? Porque cumpriu-se uma profecia de Jesus. Então, os judeus que estavam ouvindo o apóstolo Paulo e vendo aquela perseguição, o número de judeus que criam, nós vemos onde o apóstolo Paulo pregava, o número de judeus que cria era grande. As autoridades é que não concordavam, os líderes da sinagoga, porque aí estava o problema do poder, né? Mas o povão, eles queriam ouvir o apóstolo Paulo, ou seja, eles gostavam, acreditavam na mensagem. Então o número de judeus que estava abandonando o judaísmo era muito grande. E nós vamos ver esse problema de agora em diante. Vai ter revoltosos judeus que vão pegar os judeus que se converteram ao cristianismo, vão caçá-los e matá-los. Vão torturá-los para tentar trazê-los de volta para a fé judaica. Por quê? Porque quando o judeu entrava para o cristianismo, o que acontecia? Ele não participava mais de guerra nenhuma. Por quê? Porque Jesus Cristo disse para nós não pegarmos em armas. Jesus Cristo disse: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Não resistais ao ímpio. Ou seja, você não deve fazer guerra com o ímpio. Então, quando o judeu se convertia ao cristianismo, ele não fazia mais guerra, ele não pegava mais em armas. Tá bom? Foi assim por todo o período em que a igreja foi perseguida pelo Império Romano.
você não encontra nenhum caso que a igreja tenha pegado em arma. Tinha 300 cristãos numa aldeia, vieram 10 soldados, eles quebraram os soldados no pau, na enxada. Não, isso não existe. Os cristãos fugiam. Então isso era um problema também para os judeus, o número de cristãos aumentando. Nos dias do apóstolo Paulo pregando, aqui nesse momento o apóstolo Paulo já havia morrido, né? Cerca de 6 anos antes, morreu ali em 64, 66. Então o apóstolo Paulo já havia morrido, tá bom? Mas as pregações do apóstolo Paulo e agora o cumprimento da profecia de Jesus, isso deve ter abalado ainda mais os israelitas e a fé deles no judaísmo. Então teria aumentado o número de israelitas e judeus que deixavam o judaísmo e se apegavam ao cristianismo. E os revoltosos vão começar a matá-los, porque aí eles perdiam soldados, ok? Bom, então veja o que Flávio Joséfo diz desses revoltosos agora na fortaleza de Massada. Ele diz: estes revoltosos não podiam tolerar que se obedecesse aos romanos e tratavam os que o faziam como inimigos. Saqueavam-lhes os bens, levavam seu gado, queimavam-lhes as casas e diziam que não se devia fazer diferença entre eles e os estrangeiros, pois eles tinham por sua covardia traído a pátria, preferindo a escravidão à liberdade, para cuja conservação tudo devemos fazer. Bom, esse texto aqui não citou, mas nós veremos mais à frente historiadores falando que alguns revoltosos, eles torturavam os judeus que tinham se tornado cristãos. Tá bom? Então aqui eles estão dizendo o seguinte, que a população em geral, aí nesse caso fosse um judeu cristão ou ainda um judeu que seguisse o judaísmo, eles não deveriam aceitar a escravidão dos romanos. E agora, com a destruição do templo, é que essa revolta vai aumentar, porque aquilo ali era a vida do judaísmo. Vamos pensar, o judeu que estava enganado, né, seguindo aqueles sacerdotes que interpretaram de maneira errada as escrituras e assim acabaram rejeitando Jesus, porque, claro, foi a liderança que rejeitou. Do povo, pelo que nós vemos, a maioria aceitava Jesus. Então foi um erro da liderança. Então, esses judeus agora, eles continuam seguindo aquela liderança, tá bom? E estão tentando salvar a religião através da guerra. Porque, claro, como governo civil, Israel, ele, no caso, tinha que ter um exército, tinha que fazer guerra, tinha que se defender. E isso Deus autorizava, ok? Pois bem, coloquei aí uma ilustração da fortaleza de Massada, para vocês verem. Flávio Joséfo descreve, faz uma descrição longa, mas mostra que era um local suntuoso, local onde eles poderiam viver ali, onde tinha muita água, porque tinha cisternas cavadas na rocha. Então a água ficava ali por longo tempo para eles poderem utilizar em um caso de um cerco. Então eles sobreviveriam ali muito tempo. E aí você vê aí que são verdadeiros palácios que Herodes fez. Herodes era muito rico, né? Por causa dos impostos que ele cobrava dos judeus. Então ele construiu essa fortaleza e era um local bem protegido. Dá para você ver que é no alto da montanha. Então como conquistar essa fortaleza, né? O comentário prossegue. A fortaleza fora construída no topo de uma montanha, o que dificultava o acesso e a sua conquista. Flávio Joséfo nos diz: estava construída sobre uma grande rocha, cujo vértice muito elevado é de longa extensão, rodeada também de todos os lados por vales profundos, cujo fim não se alcança com a vista, porque outras rochas o ocultam. É inacessível mesmo aos animais, exceto por 2 caminhos pelos quais lá se sobe, embora com dificuldade. Um do lado do oriente, que corresponde ao lago Asfaltite, o outro do lado do ocidente, um pouco menos difícil. E botei mais uma imagem
que dá para você perceber que tem ali uma rampa do lado direito nessa imagem. Essa ilustração está retratando o momento que os romanos conseguem chegar até a muralha. E tem ali um instrumento de guerra que eles usavam, né, para chegar no mesmo nível da muralha e pular lá dentro. Tá, ok? Então, aquela rampa que você está vendo ali à direita é exatamente uma ilustração da rampa que foi construída pelos romanos. E na foto mais abaixo, mostra essa mesma fortaleza hoje. E se você olhar bem à direita lá, você ainda vê a rampa. Ela está ali à direita, na mesma posição. Essa ruína dessa fortaleza de Massada, né? O comentário prossegue. Herodes havia construído essa fortaleza para a proteção de ataques hostis. Havia trigo, vinho e óleo em abundância, e armas para uns 10.000 homens, bem como ferro, cobre e chumbo para forjarem novas armas. Né? Então, por que Herodes fazia fortalezas assim tão isoladas? Porque ele sabia que a população judaica podia a qualquer momento ter uma revolta geral e fazer um ataque a ele, né? Então, por isso ele construía essas fortalezas. Diz que as coisas de vigia que ele construía, por exemplo, na fortaleza de Jerusalém, eles não olhavam para fora de caso alguém vir atacar, mas ficavam virados para dentro, para ver o movimento que os judeus às vezes poderiam estar fazendo para gerar alguma revolta dentro da cidade. Então, por isso que ele fez essa fortaleza que agora serve, né, de esconderijo para esses revoltosos. O comentário prossegue. Tantas coisas úteis mostravam que ali havia sido colocado com algum fim especial. Julgava-se que o príncipe se queria garantir um refúgio seguro no caso de algum destes dois perigos que tinham motivo de temer: uma revolta dos judeus para recolocar no trono algum membro da família dos Asmoneus, e o outro ainda muito maior e mais temível, isto é, que a rainha Cleópatra obtivesse por fim de Antônio que o mandasse matar para dar-lhe seu reino. Bom, é interessante, Flávio Joséfo relembra isso. Quando Herodes mandou construir, Cleópatra havia demonstrado um interesse nele. Como ele descartou ela, ele estava achando que Cleópatra poderia estar armando junto com Antônio, né, que era o grande general, comandante de Roma naquele período, para poder matar Herodes. Ou seja, o homem ele era psicopata, né? Ele era psicopata e assim, para ele, todo mundo queria matá-lo, né? Bom, coloquei aí abaixo também uma foto aérea da Massada hoje, e dá para você ver a rampa ali, né? Tem até uma linha indicando rampa de acesso, né? Ou seja, uma obra de engenharia. Os romanos têm fama nessas conquistas de cidades, de fortalezas, né? Essa daí é uma das mais citadas entre os historiadores, né? O comentário prossegue. Com a construção da rampa, Eleazar, que era o líder dos revoltosos, né, concluiu que não havia como resistir à invasão romana e convocou a todos para que matassem suas mulheres, crianças e suicidassem. Pois bem, prosseguindo, perdão. Bom, então, essa leitura, Eleazar, o líder dos revoltosos, ele decidiu, então, cometer suicídio, né? Vamos ver o que Flávio Joséfo diz. A única coisa que lhe veio à mente, quando viu o segundo muro reduzido a cinzas e que não restava mais nenhuma esperança de salvação, foi livrarem-se todos, com suas mulheres e filhos, dos ultrajes e dos males que poderiam esperar dos romanos, depois que eles se tivessem apoderado da fortaleza. Bom,
Aí o comentário prossegue. No discurso para convencer os soldados ao suicídio, Eleazar reconhece que Deus não protegeu a sua nação. Bom, antes de falar desse discurso dele, vamos falar dessa questão do suicídio, né? Bom, nós temos na Bíblia a questão complicada de Saul. A de Sansão eu não vejo nem tanto como um suicídio, porque na verdade ele não queria tirar a vida dele. Ele queria era vingar o que os filisteus haviam feito, né? Mas no caso de Saul, ele também estava morto, vamos dizer, estava vencido, né? Seria capturado. Mas o que vai começar, irmãos, a partir desse momento agora, vai se tornar comum entre os judeus na história eles fazerem suicídio coletivo, e nós veremos momentos na história que eles vão até dizer que é um suicídio para a santificação do nome de Deus. Não? Eles, no caso, se fossem capturados, aqueles que estão sendo levados capturados estão trabalhando no Coliseu, para construir o Coliseu de Roma. Tá bom? Nós vamos encontrar o caso de alguns judeus que serão perseguidos pela Inquisição Católica, e eles vão fazer o seguinte: eles vão cometer suicídio porque eles eram torturados pelos católicos para eles confessarem a fé no Deus católico. E como o catolicismo sempre praticou o culto aos mortos, os judeus não aceitavam isso, porque eles sabiam, essa é a religião da Babilônia, né? Nós não podemos confessar esse tipo de fé. Então, alguns acabavam confessando, aceitavam o batismo para não morrer queimado. Mas alguns judeus que levavam a religião mais a sério, eles começaram, irmãos, não estou aqui dizendo que aprovo isso, tá bom, irmãos? Mas eles começaram preferindo cometer suicídio para eles não correrem o risco de abandonar o nome de Yahvé e aceitar o nome do Deus católico. Então eles preferiam cometer suicídio, porque eles falavam: olha, é melhor cometer suicídio do que correr risco de negar o nome de Deus depois de uma tortura, de dores que eu não consiga mais resistir e acabe negando o nome de Deus e aceite o Deus católico. Nós vamos encontrar isso na história de Israel. Esse daqui é o momento mais falado, tá bom? Porém, eu considero que nós vamos estudar mais à frente, nos dias da Inquisição Católica, nós vamos encontrar esses períodos de perseguição, né? Tá bom? Então, o Flávio Joséfo apresenta o discurso desse Eleazar, tá bom? Ele diz: Deus, que tinha outrora amado tanto nossa nação, tenha então decretado sua ruína, pois que se ele nos tivesse então sido favorável ou menos irritado contra nós, ele jamais teria derramado o sangue de um número tão grande de pessoas e aquela santa cidade, onde ele era adorado por peregrinos que vinham de todas as partes do mundo, teria sido destruída e reduzida a cinzas. Ok? Bom, primeiro vocês vão perguntar como que Flávio Joséfo tomou conhecimento disso. Lembre-se que nesse momento Flávio Joséfo ele faz parte das tropas romanas, ele tentou negociar a paz em Jerusalém, e nós veremos que nem todos cometeram suicídio, nem todos vão seguir tá bom? A orientação do líder, né? Vai restar uma mulher, tá ok? E que se esconde com crianças, porque os maridos, os guerreiros, eles mataram suas mulheres e depois mataram as crianças. Mas vai escapar uma mulher que vai contar, tá ok? Para, no caso, Flávio Joséfo, como ele vai conseguir essa informação, né? Ok? O comentário prossegue. Os romanos tentaram colocar fogo na madeira que apoiava a fortaleza, mas o vento fazia com que o fogo se virasse contra os romanos. Mas, como por um castigo, o vento virou a direção e incendiou a madeira da fortaleza.
Podemos duvidar de que Deus não queria que pereçamos depois de termos visto o fogo que o vento levava contra nossos inimigos, voltar-se de repente contra nós, para queimar o muro em que estava toda a nossa defesa? Esses sinais da cólera de Deus não podem ser atribuídos senão aos crimes horríveis que nós cometemos com tanto furor contra os da nossa própria nação, e como não poderemos deixar de ser castigados. Você veja, realmente, a primeira vez que eu li esse texto, eu não esperava encontrar um testemunho, por exemplo, que ele falasse, inclusive, o erro de matar Jesus de Nazaré, que seria o Messias, tá ok? Eu não esperava encontrar isso, mas ele atribui a violência dele. Conclusão errada. A violência dele, vamos dizer, não era responsável pela destruição do templo, não era responsável pela destruição de Jerusalém. Seria algo mais grave, porque essa destruição agora, ela foi maior do que a de Nabucodonosor, porque o imperador agora mandou ocupar essa região, tá ok? E os judeus terão ações restritas nessa região, eles não poderão mais reconstruir a cidade, enquanto Nabucodonosor deixou os pobres lá vivendo no que sobrou da cidade. A Judéia em si, ela vai, nós veremos, inclusive mudar de nome. Vai chegar um momento que o Império Romano vai falar, olha, vamos acabar com esse nome Judéia, vamos acabar com o nome Samaria, vamos chamar tudo isso de Palestina. O problema que nós temos até hoje nessa luta entre os palestinos e os judeus querendo Jerusalém começa agora, porque vai chegar um momento em que os romanos vão entregar essa região que era a antiga Judéia, vai entregar para o restante dos filisteus e vai chamar toda essa região de Ciro-Filístia, de onde vem o termo Palestina. Todo esse problema que está ocorrendo nos dias atuais, que nós estamos vendo essa luta lá em Israel, todo esse problema vem desse período agora, porque os romanos decidem apagar o nome de Israel da história e eles vão mudar o nome da Judéia, tá ok? Vão mudar o nome da Judéia para a Palestina. O comentário prossegue. Muitos soldados discordaram de Eleazar, mas ele recorreu à crença na vida após a morte para convencê-los. Por fim, todos executaram a ordem de Eleazar, mataram suas esposas, filhos, incendiaram a fortaleza e cometeram suicídio. Veja o que Flávio José diz. Todos mataram as esposas e filhos, certos de que o estado a que estavam reduzidos a isso os obrigava. Consideravam ainda essa horrível matança como o menor dos males que deveriam temer. O que ficou por último, depois de ter observado e examinado os mortos, se ainda alguém lhe tinha necessidade de seu auxílio para se libertar do que lhe restava de vida, constatou que todos tinham morrido, incendiou o palácio e, aproximando-se dos corpos de seus parentes, terminou com um golpe de espada que deu em si mesmo esta sangrenta tragédia. Mas uma velha e uma prima de Eleazar, que era muito sábia e muito hábil, havia se escondido com 5 crianças nos aquedutos. O número dos mortos entre homens, mulheres e crianças foi de 960. Ou seja, esse momento descreve, então, esse fim da revolta dos judeus, tá ok? E como o imperador já tinha dado ordem, né? E esse período, irmãos, que a Babilônia, a religião da Babilônia fez isso, é considerado na história o auge da força do Império Romano. Tá bom? E o Império Romano, na profecia, ele é o império, vamos dizer, o maior império
em termos de força, da antiguidade. Tanto que você vê pela profecia de Daniel, capítulo 7. Ele descreve o Império Babilônio, um leão com asas de águia. Muito bem. O Império Medo-Persa, que o substituiu, ele fala de um urso. O Império Grego como um leopardo. Já o Império Romano é descrito como um animal indescritível, muito forte, que tinha dentes de ferro, que destruía tudo que vinha à frente dele. Ou seja, é diferente de tudo que veio antes, né? Então, infelizmente, Israel não podia lutar sozinho contra esse império. E nesse ponto ele estava lutando sozinho. O próprio Eleazar, vamos dizer, ele acaba deixando aqui uma conclusão de todos os que todos os israelitas vão manter nos séculos seguintes, tá bom? Que isso aconteceu por causa de erro deles, tá bom? Mas ele colocou ali o erro pessoal. Agora eles tinham que pensar no erro da nação, tá bom? Porque eles estavam extremamente políticos. Quem é que escolhia o sumo sacerdote, o líder da religião? Era o imperador romano ou o Herodes. Então, quem estava no poder para interpretar as escrituras, eles eram líderes políticos. Tanto que o sumo sacerdote dos dias de Jesus, ele era da seita dos saduceus. Já era chamado até como seita porque era um grupo que não acreditava na integridade das escrituras. Ele não acreditava na profecia de Daniel, por exemplo. Para ele, o livro de Daniel não era um livro inspirado por Deus. Os saduceus não acreditavam nisso. Se o sumo sacerdote não acreditava nisso, logo o sumo sacerdote olhou para a profecia de Daniel, que dizia que o Messias estava para vir ao mundo e morrer. Era isso que Daniel havia falado. Mas um sumo sacerdote político, escolhido pelos Herodes ou por Roma, esse homem, claro, não lia nem a parte das escrituras que ele considerava inspirada, que eram os 5 primeiros livros da Tanakh, dos judeus. Tanakh equivale ao nosso Antigo Testamento. Ou seja, ele acreditava só em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, nesses 5 livros de Moisés. Ok? Então, você entende por que ele rejeitou o Messias. Bom, o comentário conclui. No dia seguinte, quando as tropas romanas entraram na fortaleza, não viram ninguém para combatê-los. Viam apenas as chamas. As 2 mulheres saíram do esconderijo e contaram-lhes tudo o que havia acontecido. E assim vamos considerar que termina esse momento dessa primeira revolta dos judeus contra os romanos.